Agora sim. Hoje é quinta-feira, hein, meu amigo? Bom dia. Hoje sim é quinta-feira, né, dona Carla? Dê um bom dia. Bom dia a todos. A gente estava adiantando, queria que fosse ontem, não deu. E hoje, quinta-feira, estamos juntos. Seja bem-vindo, meu amigo. Sempre bom estar contigo. Agradeço imensamente. E apenas contextualizando brevemente, né? Ontem eu acabei me precipitando na euforia, né? Cheguei bem cedo aqui no escritório, antes de algumas reuniões, acabei publicando nas redes sociais que estaria ao vivo ontem, achando que ontem era quinta-feira. Mas chegou o dia. Estamos aqui hoje. E me diga lá, como é que você tem visto o comportamento dos preços na Bolsa de Chicago nesta semana? Os derivados nos chamando a atenção, em especial o óleo de soja. O que a gente tem de notícia? E eu achei muito interessante o seu comentário no começo da semana, Matheus, que você dizia, nem sempre o mercado tem uma grande história para contar. E essa me parece ser uma semana como essa, não? Exatamente, Carla. Muitas das vezes, né? Fica se tentando, né, achar a grande história que movimenta o mercado. E nem sempre existe, né? Uma história realmente grande direcionadora que justifica movimentos temporários, tá? Muitas das vezes pode ser grandes investidores saindo das suas posições a fim de liquidar antes de uma virada de trimestre, um vencimento de um contrato. Tivemos agora em agosto vencimentos, né, que acabou estimulando, né, também movimentos técnicos na bolsa. Então é comum, né? É normal a gente ter períodos, né, sazonais que o mercado não vá realmente precificar uma grande história. No atual momento, né, o mercado como um todo agrícola, né, continua muito atento à safra norte-americana, aquela mesma figurinha batida, repetida que a gente está aqui batendo na tecla todas as semanas, nos últimos meses. Porém, Carla, nesta época do ano, a equação de formação de preços da soja internacional começa a sofrer mudanças. O que eu digo nessa equação? O mercado hoje ele deposita mais peso na formulação de preço para a safra norte-americana, fato. Assim como a demanda pontual chinesa. Agora, no atual momento, já começa a se olhar para um novo ciclo aqui no Brasil, tá? Em especial com essa chegada antecipada de chuvas. Então a gente tem atualmente, né, realmente o mercado em Chicago, que é, enfim, grande referência internacional da soja, olhando para essa recomposição fundamental. Hoje, somente o clima norte-americano ele já não tem, né, tanto peso quanto se tinha há 3, 4, 6 semanas atrás. Então, a gente fala que começamos agora a mudar a base fundamental da construção de preços, né, internacionais e locais da soja. Agora, Matheus, como é que você está vendo essa conclusão da safra americana? A gente tem aí a previsão de uma onda de calor para os próximos dias, mas ao mesmo tempo a gente tem registros de chuvas. O que a gente pode esperar para essa conclusão da safra 23-24 dos Estados Unidos e o início da colheita? Já tem alguns locais que começam a plantar mais cedo, começando a colher, não? Exatamente, cara. A gente muito se fala, né? Em especial aqui no Brasil, não. A informação é pouco difundida do que acontece em território norte-americano. Só que a safra norte-americana ela começa em março, nas regiões do extremo sul. Então, regiões que majoritariamente são semeadas com cereais, né, em especial milho, tá, que inicia em março, ganha corpo em abril, né, tem aqueles primeiros talhões ali, em especial no extremo sul do cinturão agrícola, grande parte do delta, iniciando o plantio em abril. Em maio, realmente que se dá, né, o grande volume de trabalho de campo em território norte-americano. Então, sim, no atual momento, né, a gente já tem ali 5 meses passados desde o início do plantio norte-americano, né, do pontapé inicial, aqueles primeiros talhões que são semeados. Então, lá não tem a presença do vazio sanitário, né, simplesmente pela a esterilização natural da chegada do inverno. Então, os norte-americanos eles plantam realmente quando existem condições, principalmente fotossintéticas, né, graus dias necessários para a semeadura, para o desenvolvimento vegetativo depois de germinado, assim como enfim, estação do ano que favorece a chegada de chuvas. Então, cara, já inicia o plantio, porém muito incipiente. Então, o plantio realmente ganha mais corpo agora na virada de agosto para setembro, né, que começa a aparecer com mais frequência, e ele só acelera realmente se dispersando por grande parte do cinturão a partir do final de setembro, início de outubro. Tá? Então, estamos ali já nessa reta final, enfim, como a gente está falando, a safra norte-americana já está ladeira abaixo, já subiu todo o morro, toda a euforia, todo o desgaste que o mercado tinha para precificar com a safra norte-americana, grande parte dele já está para trás. Falando disso aqui, né, cara, na última quinta-feira, quando a gente bateu esse papo, e eu trouxe, né,
e gostaria de ressaltar mais uma vez essa diferença entre a realidade e a euforia. A euforia foi dessa expansão da seca norte-americana, um problema realmente acontecendo, tirando, né, a capacidade de ser uma safra extraordinária. Só que sempre alertamos aqui, desde março desse ano, de que quando começamos a falar sobre safra dos Estados Unidos e ressaltar desse eventual problema climático que os norte-americanos poderiam passar, que a realidade sobre seca ela é totalmente distinta do que a euforia traria. Né? Então, o mercado por agora, cara, ele já realmente ele quer olhar agora resultados. Né? Ele quer ver o que sai do campo, ele quer ver resultados, em especial, que a gente tem agora de tours de safras de empresas privadas, né? Como é o caso do mais famoso em território norte-americano, que é o ProFarmer, tá? Que acontece aí nas próximas semanas, e é um grande indicador, tá? Um grande termômetro, realmente, do como, primeiro, o USDA se comporta no relatório de setembro, no relatório de outubro, em relação à produtividade, em relação à área, assim como o campo também vai estar reagindo, tá? ProFarmer que vai a campo, faz a amostragem, com equipe. Eu já tive o prazer de participar de tours de ProFarmer, né, na minha temporada, enfim, de 2014 a 2018, estando em território norte-americano. Então, eles vão a campo, fazem, né, com técnicos o levantamento estatístico para, enfim, fazer comparação de base histórica de dados e tentar projetar realmente a produtividade final. Então, o mercado agora vai começar a olhar, Carla, em especial para esse início de colheita, reta final de safra norte-americana, para resultados, o que sai do campo. Matheus, você com a sua experiência e estimativas da Pátria, a gente pode dar produtividade norte-americana diante dessas melhoras que o USDA vem apontando para a condição das lavouras, essa classificação das lavouras, dessas chuvas que caíram em agosto, a gente pode ver a produtividade voltar a subir ou é difícil de que aconteça isso nesse momento? Olha, Carlos, um ponto a ser ressaltado, tá? Antes do relatório ser publicado do USDA, né, a gente fez um estudo mais aprofundado para a clientela Pátria, né, e foi notado, né, que comumente, em anos, né, de intempéries climáticas causadas por seca em território norte-americano, o USDA, em agosto, ele tendia a reduzir com mais agressividade a produtividade. Tá? Um estudo que a gente fez, enfim, alertou para a clientela, trouxe realmente esse direcional, esse preparatório. Tá, então, o USDA ele reduziu mais agressividade, em especial da soja, né, que veio bem acima, né, o corte produtivo esperado do que o mercado estava observando. Porém, Carla, nesse mesmo estudo, né, foi notado que, assim como em agosto, o USDA tende a exagerar o corte produtivo, em setembro, o USDA, estatisticamente, no passado, em anos com semelhança ao que vivemos agora, nunca idênticos, né, a gente nunca tem um ano com 100% de semelhança ao outro, isso é impossível acontecer, mas com anos enfim, com sinais, né, de seca, onde trazer toda a euforia do mercado, o USDA em agosto retoma, né, parte da produtividade cortada. Por quê? Em especial, entender a metodologia que o USDA usa. Pouca gente também conhece, né, até alguns que acabam ressaltando ali números, tratando com muita agressividade as estimativas do USDA, acaba não entendendo o que de fato é feito lá dentro. E no relatório de agosto, Carla, o USDA ele faz pesquisa qualitativa. O que é pesquisa qualitativa? Ele liga aos produtores rurais, dispersos por todo o cinturão, perguntando de maneira qualitativa como está realmente a expectativa de lavoura em campo. Tá boa, tá ruim? O que espera? O que em relação ao ano passado? O que em relação à tua média? Qual que é a produtividade estimada? Então, neste relatório de agosto, a gente sentiu realmente parte do que o produtor rural norte-americano sente olhando para o próprio quintal, olhando para a própria produção. Tá? Então, esse é o termômetro de agosto. Em setembro, Carla, o USDA, né, já no atual momento, começa a colocar a sua equipe particular de levantamento de campo, rodando o território norte-americano e fazendo levantamento estatístico. Então, no relatório de setembro, a gente começa a ver um pouco mais de números, né, mais palpáveis dentro da realidade norte-americana. Então, temos sim, Carla, no atual momento, né, uma mudança, né, estrutural do mercado, onde o USDA, no histórico, tende a reduzir com agressividade em agosto e tende a recuperar parte dessa redução em setembro, dado que quando as pesquisas de agosto são feitas de maneira qualitativa, perguntando, entrevistando produtores rurais por todo o cinturão agrícola, agora, né, na via oposta, eles fazem levantamento estatístico, e quando a gente compara, né, Carla, quando a gente vai olhar
realmente para a base que fomenta, né, a construção da qualidade da lavoura norte-americana, que é chuvas, que é umidade do solo projetada, que é evapotranspiração total do sistema solo-planta, que está se perdendo de água com essas temperaturas altas, como está, né, os índices de saúde vegetal, NDVI, VHI, que são indicadores para mostrar se tem culturas em campos saudáveis, né, fazendo fotossíntese, absorvendo luz vermelha visível, se tem clorofila ali naquelas plantas, dando início, né, no processo de desenvolvimento, enfim, fisiológico da cultura. Quando a gente vai olhar esses outros indicadores, ainda mostram, né, cara, uma cultura razoável, tá? Uma safra razoável, não é uma safra catastrófica, também longe de ser uma safra extraordinária. Então, para setembro, cara, é provável, sim, que enxergamos, né, uma recomposição dessas produtividades que foram estimadas com quedas mais agressivas agora em agosto, recompondo para setembro, cara. Agora, Matheus, como é que o mercado, na sua perspectiva também, pode reagir a essas informações somadas ao início do plantio aqui no Brasil? Pode ser um momento de pressão mais agressiva sobre as cotações, com uma melhora da safra americana estimada pelo USDA e mais o início do plantio aqui na América do Sul, em especial no Brasil? Sim, Carla, eu vou começar respondendo isso agora pelo final, né? Sim, a gente vê nas próximas 4 a 6 semanas o mercado agrícola internacional está sob pressão. Tá? Matheus, o mercado sob pressão, o que significa? É queda ininterrupta? Não. Só que o horizonte dos preços da soja em Chicago, ele está inclinado para baixo, ele está inclinado para quedas, no curto prazo, tá? Precificando aceleração de colheita, soja se torna disponível em território norte-americano, soja que já está na oferta FOB disponível Porto mais barata do que a do Brasil, cerca já de 10, 15 dias, ela já é mais barata para embarque a partir de setembro, tá? Soja norte-americana quanto comparada à brasileira. Quando a gente vê a soja disponível em China, soja brasileira continua ainda com ágio ali de 3 a 4% mais barata do que a norte-americana. Então, a gente disponível em China, estamos mais competitivos. Porém, gradativamente, os preços da soja disponível em Porto norte-americano estão abaixando a ponto de se tornarem, né, mais interessantes ao importador chinês. Então, grande ponto agora de atenção realmente para essa migração. É natural, toda a época do ano. O jogo é jogado dessa maneira, pessoal. Eu sempre digo isso, né? Porque muitas das vezes, eu por ter esse sangue de produtor rural, né? Ter sido criado no meio da roça, as pessoas acabam acreditando que eu falo muito pelo lado do produtor. Às vezes eu venho dizendo que o mercado está baixista, me taxam de, agora você está falando mais pro lado do comprador. Não é isso, pessoal. O que eu estou falando aqui é que a nossa equipe de inteligência de mercado identifique a verdade nua e crua, né? Da maneira que, na minha percepção, vai doer menos no bolso de quem está assistindo. Infelizmente, talvez a gente maquiar a realidade para construir uma retórica fantasiosa, isso acaba prejudicando quem escuta. Tá? A gente não é aqui psicólogo da classe produtiva para tentar massagear o ego e dizer que a soja só sobe. Mas a soja não subiu, o boleto chegou, o que eu faço agora? Então não é isso. A gente está fazendo uma análise mais fria, calculista, para a gente realmente criar estratégias mais sensatas. Não criar euforias para, enfim, fantasiar o mercado. E no atual momento, essas próximas 4 a 6 semanas, né, diante da aceleração da colheita norte-americana, disponibilidade da soja, começa a se migrar a demanda China, hoje ainda concentrada no Brasil, para a soja norte-americana a partir de setembro. Tá? E somado a isso, cara, a gente tem a presença de um El Niño, que ainda não é um super fenômeno, porém o El Niño, que por tradição antecipa a chegada de chuvas aqui na região central do país. A gente já tem agora para o final de agosto, chuvas sendo projetadas para Goiás, totalmente atípico. Goiás ainda é um mês seco, mês de agosto, assim como Mato Grosso, também chegando chuvas, Rondônia chegando chuvas agora no final de agosto. Então, realmente já é uma inclinação que a umidade do solo começa a ser reconstruída para que no fim do vazio sanitário, que começa a ser liberado a partir do dia 10, em partes do Paraná, parte da Rondônia, dia 15, em grande parte do Mato Grosso, todo o Mato Grosso, assim como grande parte do Paraná também, Rondônia também, dia 25 aqui em Goiás. Então, reconstrói-se agora a chegada dessas chuvas, a umidade do solo, e dá a sensação ao mercado que o plantio vai ser, de fato, acelerado neste ano. Então, mais um ponto, um fator negativo a preço nessas próximas 6 semanas, viu, Carla?
Ontem eu fiz uma live no Instagram, eu recebi uma pergunta bem interessante que era se os meses de outubro, novembro e dezembro, Matheus, poderiam sinalizar prêmios melhores para a safra de soja 23-24 do Brasil, justamente porque nós já teremos, né, uma clareza maior sobre o tamanho da nossa nova safra, se teremos problemas, se teremos benefícios. Como é que você vê essa relação? Achei uma pergunta muito inteligente, porque a gente já vai estar construindo um outro quadro de oferta e demanda em alguns meses, né? Extraordinário, sim, realmente a colocação, e eu ressaltaria apenas como a gente enxerga o prêmio aqui no Brasil, tá? O prêmio, ele é um resultado, ele não é uma função. O que eu quero dizer com isso? A balança de oferta e demanda mundial da soja é o Chicago. Se falta soja no planeta, se a demanda por soja no planeta está acelerada, enfim, os preços em Chicago tendem a subir. E vice-versa. Se tem muita soja, está faltando, a demanda é pouca, os preços em Chicago tendem a cair. A balança interna brasileira de equilíbrio de oferta e demanda, ela se chama um prêmio de exportação. Se existe muita oferta, como a gente viveu agora em 23, de soja disponível, os prêmios tendem a cair para equilibrar, né, uma demanda que estava saudável, porém não suficiente para absorver aquela quantidade imensa de soja que entrava nesse primeiro semestre de 2023. Tá? O que é o prêmio na nossa percepção? Uma balança. Ela equilibra realmente a capacidade de produção do Brasil com o que está sendo demandado mensalmente, anualmente do nosso produto. Os prêmios já estão em recuperação, já se recuperaram, já saiu daquele fundo do poço, que foi colocado ali no final de janeiro, começo de fevereiro, entrando no campo negativo e afundando até março a quase menos 200 pontos da soja disponível. Os prêmios já se reconstruíram, já está próximo a 80 pontos no campo positivo para a soja disponível. Tá? E o que acontece por agora, Carla? Se a gente parte do pressuposto que o prêmio é uma balança, ele equilibra a oferta e a demanda interna no Brasil, e prêmio existe em todo lugar. Existe prêmio Argentina, prêmio Paraguai, prêmio norte-americano. Tá? Então, se a gente parte desse princípio, a gente tem que entender como vai ser realmente a evolução da safra aqui no Brasil. Um El Niño antecipa a chegada de chuvas, porém ele desloca realmente a oferta pluviométrica do nosso país. O que eu quero dizer? Novembro, dezembro, janeiro, com a presença do El Niño, a gente tende a ter meses mais secos, padrões de chuvas menos distribuídas, mal distribuídas, aqui para a região central do país. A gente estima, Carla, que hoje uma área total de quase 18 milhões de hectares, tá? quase a metade da safra brasileira, está sob risco climático com a presença de um El Niño, potencialmente um super fenômeno, super El Niño, potencialmente. A gente tem que analisar ainda. Caso confirmado... Norte e Nordeste, principalmente? Norte e Nordeste, grande parte do centro do país, tá? Centro, sim. A região do Vale do Araguaia e o centro-norte de Goiás é uma região que também sofre, né, efeitos negativos ali com a presença de um super El Niño ou até mesmo um El Niño de vias normais. Tá? Então, esses 18 milhões de hectares está sob ameaça, sob monitoramento aqui na equipe de inteligência da pátria, tá? Que se chegarmos ali em outubro, em novembro, e esses fenômenos forem confirmados, a gente tem a percepção, passada ao mercado, que falta-se soja. Poderá faltar realmente produção de soja no país por conta de um padrão irregular de chuvas na região centro-norte do país. Então, nesse momento, com a confirmação desse problema, a gente tem a reconstrução mais agressiva dos prêmios aqui dentro, que equilibra a oferta e a demanda. Você passa a percepção que falta a oferta, a gente tem acabando tendo um prêmio subindo para equilibrar uma demanda agressiva. Mas a gente vai precisar ver acontecer, pelo menos avançar um pouquinho mais no tempo para entender como fica essa situação, Matheus. Exatamente, Carla. O que a gente está identificando por agora é que vem confirmando, mês após mês, semana após semana, dia após dia, a presença do El Niño e um padrão ali bem desagradável, né, a nós, produtores aqui do centro-norte do país. Agora, Matheus, como é que tem sido essa semana para negócios? Porque ontem o Vlamir trouxe uma situação bem importante de uma melhora nos indicativos ali de prêmios para a safra nova, que eu achei excelente. Ele falou uma referência de R$140 base Porto. Achei que é um baita preço realmente para o produtor, pelo menos se não quiser avançar com as vendas, mas começar a ligar o teu radar ali para observar essas oportunidades que o mercado pode lhe oferecer. Como é que tem sido essa semana para os negócios aqui no Brasil, tanto com a soja disponível, que a gente ainda tem um belo volume para
comercializar, quanto para a safra nova? Ó, Carla, o volume de negociações essa semana tem sido um pouco aquém do que esperado, né? A gente, de fato, vê um pouco de esfriamento. Na última semana, tivemos um avanço mais agressivo de negócios, né? O mercado da soja, ele teve naquela quinta-feira pré-relatório, teve na sexta-feira de manhã uns negócios mais ativos, né? Realmente produtores que estavam mais receosos com a publicação desse relatório, que, ao fim das contas, trouxe um certo movimento de baixa ao fim da sessão de sexta-feira. Então, realmente tivemos negócios na quinta e na sexta-feira que estimularam muito negócio, né? Estimulou muita negociação em 2024. Nessa semana, a gente viu o mercado um pouco mais frio. Tá? A gente viu muita venda remanescente da semana passada, ordens que foram enviadas que acabaram não sendo preenchidas, que deixou para ser negociado agora, nesse início de semana dessa semana agora, né? Início da segunda quinzena de agosto, a terceira semana de agosto. Então, negociações um pouco mais frias na percepção da Pátria nessa semana, viu, Carla? Mas, Matheus, as oportunidades têm sido melhores e podem ser melhores na perspectiva da Pátria para o produtor que tem essa soja para comercializar. Ele tem, o ambiente está mais favorável nesse momento para avançar com negócios do que nós vimos há alguns meses? Sim, Carla. A soja disponível ela está em processo de reconstrução, né? A gente tem ainda daquelas 153 milhões de toneladas, algo em torno de 22% a 25%, né, de soja ainda disponível aqui dentro do Brasil, o que, em volume total absoluto, é o maior da história. Por quê? Foi a maior safra da história. Quando a gente vê a tonelada total de soja disponível distribuída no Brasil, é o maior. Porém, percentualmente e descontado da demanda, a gente está bem equilibrado. Assim. Não é que falta soja, está muito justo o que tem de soja hoje disponível, porque ainda está sendo demandado. Ainda são mais de 10 milhões de toneladas em line-up de exportação nos próximos 30 dias. O maior line-up sazonal da história. Nessa época do ano nunca teve-se tanta soja sendo demandada ainda para exportação no nosso país. A indústria consumidora interna ainda entra com apetite para aquisição interna no nosso Brasil. Então, Carla, realmente a soja disponível começa, né, a reconstruir preços com mais agressividade no atual momento. Então, a gente enxerga realmente que nessas próximas semanas, para a soja disponível, a gente deve ter, sim, oportunidades mais vantajosas aí ao mercado, tá? E eu até ressaltaria, Carla, que num próximo momento, a gente tem uma calculadora internamente aqui no sistema da Pátria, né, disponível para o cliente, que a gente consegue ver realmente, né, enxergar esse mercado em qualquer região do Brasil, de como está hoje a soja disponível, como está precificado para daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, para realmente dar esse norte à clientela. Então, a gente pode fazer essa dinâmica depois, no próximo momento, de incitar, eventualmente, a audiência de como que está o preço 24 na região específica de quem está nos escutando. A gente procura aqui rapidamente, mostra como que está toda a evolução de preço realmente em cada região do nosso país. E quando a gente pensa em soja da safra nova, aí a gente consegue usar esse mesmo sistema e consegue mostrar essa evolução para o produtor também? Sim, Carlos. Hoje o sistema a gente consegue colocar a soja projetada até meados de 2024. Então, excelente. Até ali abril, maio, junho, a gente consegue ter precificação de soja projetada, né, para o nosso sistema aqui. Matheus, que referências de preços a gente tem para esses dois momentos? Soja disponível e soja 23, 24. Se um produtor perguntar isso para você, e a gente pensa, sei lá, base Porto, para trazer uma referência mais democrática, né? Do que no interior, que a gente vai ter que descontar ali logística e tudo mais. O que a gente pensa de referências de preços? Ó, base Porto hoje, estou com o sistema aqui aberto na minha frente. Base Porto, hoje disponível, entrega setembro, 1,52,30. R$152 a saca de soja. Legal. Para outubro, 151. Para março, 24, 139. Para abril, 24, 140. Tá? Então, hoje, soja base Porto, a gente tem um deságio de quase R$10 da soja disponível para a soja 2024. Então, essa é a grande referência hoje do mercado base Porto. Tá? E até talvez a gente... Pode dizer. Hoje a gente tá se complementando. Matheus, como é que esses preços são recebidos pelo produtor? Eles, principalmente safra nova, formam a margem um pouquinho melhor do que a gente estava tratando há algumas semanas, né? Toda certeza, Carla. A gente já viu assim, uma certa recuperação do mercado. Tá? O mercado ele já saiu do fundo do poço. Ele não recuperou aqueles alvos, né, psicológicos que a base produtiva tem, de soja de 150, soja de 170 em algumas regiões do sul do Brasil, 180 no Rio Grande do Sul.
ele ainda não recuperou esses patamares, tá? E dificilmente recupera-se, né, no curto prazo, a não ser por uma nova grande história a ser contada. Essa nova história pode ser a chegada de um super El Niño, um super fenômeno que realmente reduz agressivamente a percepção de produção no Brasil. Porém, até lá, sem uma nova grande história a ser contada, o mercado não tem capacidade de recuperar preços ali 150 dentro do Brasil, 170, 180 região portuária, sem uma grande história a ser contada. Mas o processo gradativo enfim, e lento da recuperação de preço, ele já existe, viu, Carla? Ótimo. Bom, Matheus, a gente vai acompanhar a construção dessas circunstâncias, dessas histórias todas. Eu te agradeço muito pela companhia. Lembrando que quinta-feira estaremos juntos novamente, né? A gente está tentando criar esse hábito de comunicação aqui com a nossa audiência, ter a Pátria conosco todas as quintas-feiras. Então, obrigada, meu amigo, mais uma vez, principalmente pelas orientações para o nosso produtor, que isso é o mais importante, essas referências de preços, e mostrar para ele que a Pátria está ali para lhe dar uma estratégia de comercialização, para lhe ajudar a tomar boas decisões, né? Show de bola, cara. É a quinta com pátria, né? Tem quinta com café, não sei o que, quinta com pátria. Mas vamos nos organizar nos bastidores, cara. Como eu acabei de ter ideia aqui conversando ao vivo, talvez de mostrar realmente essas referências de preço para dar esse norte mais palpável, físico, para quem está nos assistindo. Acho ótimo. Acho excelente. Quinta-feira que vem, já se prepara que eu vou te cobrar. Você sabe que eu não tenho dó e não tenho essa de está ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Já diria o grande comunicador Fausto Silva. Matheus, obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar contigo. Isso é a proximidade com a nossa audiência também é muito importante. Obrigada mais uma vez. Estamos sempre juntos. Um abraço para você e para todo o time da Pátria. Tamo junto. Mensagem final: sobrevivência 24, paciência 23, pessoal. Abraço a todos que estão nos assistindo. Até a próxima.